Politicamente, Jesus estava evitando Jerusalém, porque ele sabia que lá onde eles queriam acabar com ele. Só que na última Páscoa da sua vida, ele falou, eu vou para Jerusalém. Aí ele desce, entra no templo, não acontece nada. Na segunda-feira não aconteceu nada, na terça-feira não aconteceu nada, na quarta-feira não aconteceu nada. Pô, a gente esperava que ele ia redimir o reino de Israel. Aí o Judas fala o seguinte, olha, eu vou provocar que ele se proclame o Messias. Das duas, uma. Ou ele agora morre, eu pego o dinheiro e vou seguir minha vida, ou quando os soldados forem prendê-lo, ele vai ser obrigado a soltar os raios dele de poder e tudo vai cair no chão. Aí veio o pessoal para pegar e Jesus passou a noite toda apanhando na casa de Caifás até o dia seguinte e eles tentando arrumar argumentação jurídica para condenar Jesus, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte. Aí Pilatos, numa última tentativa de salvar Jesus, trouxe Barrabás. Pilatos pensou, eu vou encurralar agora os líderes. Eu tenho que soltar alguém na Páscoa. Eu solto Barrabás ou Jesus? Eles são loucos de soltar Barrabás, mas para surpresa dele, eles escolheram Barrabás. E sabe por que eles escolheram Barrabás? Por que Jesus frustrou tanto? Porque Jesus não estava sendo o Messias guerrilheiro que eles queriam. Politicamente, Jesus estava evitando Jerusalém, porque ele sabia que lá onde eles queriam acabar com ele. Só que na última Páscoa da sua vida, ele falou, eu vou para Jerusalém. Os discípulos, a princípio, falaram, Senhor, não vamos para a festa religiosa, não vamos. Ele falou assim, não, eu vou, e dessa vez eu vou me proclamar rei. Aí eles já mudaram da oposição para a alegria, porque a grande frustração dos discípulos de Jesus a época toda é que ele não se candidatava. Né? Porque imagina Jesus, rei de Israel. E a esperança messiânica é que o Messias deveria ser um rei governando o mundo a partir de Jerusalém. Pô, então o cara é o cara. Você entendeu? Imagina... Ele tinha poder político. Tinha poder político. Imagina povo, alguém chamando, não, você vai. Não quero. Pô, cara, que desperdício. Você podia... Ele aceitou. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas dá pra gente entender pelos diálogos. Eu imagino os discípulos assim, cara, ele aceitou, vamos para lá. E todo o ato dele nesse sentido parecia corroborar com o fato que ele ia tomar o poder. Ele falou assim, olha, vamos para casa de Marta e Lázaro, vou dormir lá, já tinha ressuscitado Lázaro, prepare um jumentinho, e isso é muito interessante, porque o jumento era um emblema. No Oriente Médio, olha que curioso, tinha um código. Quando o rei ia para a guerra, ele ia montado num cavalo. Quando ele ia para uma missão de paz, para ser coroado, respeitado, reconhecido, ele ia no jumento. Tanto é que quando Salomão, por exemplo, foi ungido o rei de Jerusalém, ele montou na mula do rei Davi. Para a gente, jumento, a gente pensa num retirante sertanejo, com o jumentinho dele lá. Não, para eles, a jumenta era símbolo de realeza. Jesus dá todos os indícios que ele vai aceitar ser rei. Ele monta no jumentinho, põe a galera toda para subir o Monte das Oliveiras, que você viu lá, e do alto ver Jerusalém lá embaixo. Certamente, quem estava no meio da multidão? Lázaro. Eu imagino, eu não acho que estou pecando em imaginar isso aqui, os discípulos comentando, cara, isso era um domingo de manhã. 2 horas da tarde. Não, vamos imaginar um pouquinho antes. Do sábado à noite para o domingo. Toda a galera já, que foi preparada a comitiva, né? Cara, amanhã, uma hora dessa, eu estou dormindo dentro do palácio. Eu vou ser ministro da economia. Eu acho que você vai ser ministro da pesca, Pedro. Cara, que ministro da pesca? Eu quero ver a cara de Caifás quando Jesus... Porque eles imaginavam assim, Jesus vai levar a multidão, ele vai levantar, ele vai fazer o levante, a galera vai em peso à rua, e nós vamos tomar o poder. E não vamos ter medo de nada, porque se o soldado romano matar alguém da gente, olha o Lázaro aí, ele ressuscita. Se acabar a comida, ele dá. A galera vai estar do lado da gente. Aí eu não vejo a hora de esfregar o focinho do Caifás no chão. Sabe, o Herodes, vou acabar com a raça de Herodes, quer dar um bicuda no Herodes. Aí Jesus sobe no jumentinho, vai até o alto, lá ele começa a chorar. Jerusalém, Jerusalém. Tanto é que quando ele começa a descer, o povo grita uma palavra que as pessoas não entendem muito. Hosana. Mas Hosana e Roshaná. Senhor, salva-nos. É uma expressão aramaica. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Baruch haba beshem Adonai, Roshaná. Senhor, salva-nos. Aí ele desce, entra no templo, não acontece nada. Aí... Que frustração. Não aconteceu nada.
Ele expulsou os vendilhões, mas depois ficou calado e tudo. Na segunda-feira não aconteceu nada, na terça-feira não aconteceu nada, na quarta-feira não aconteceu nada. Pô, a gente esperava que ele ia redimir o reino de Israel. Aí na quinta-feira, à tarde, mata o cordeiro pascal. Quinta-feira à noite ele come o cordeiro pascal. Na sexta-feira, ele vai para ser julgado. Aí ele é preso e vai ser crucificado. Agora sim, eu posso explicar a questão do Judas. O Judas já estava pé da vida com isso. Sabe? Fulo da vida, né? Para não parecer que estou falando palavrão. Aí o Judas fala o seguinte, olha, eu vou provocar que ele se proclame o Messias. Eu vou dar uma mão para ele. Das duas, uma. Ou ele agora vai ter que... Porque, pô, tá brincando com a gente? Ele veio, armou todo o circo, andou no jumento, todo mundo pensou que ele ia ser o rei, e agora ele dá para trás? Das duas, uma. Ou ele agora morre, eu pego o dinheiro e vou seguir minha vida, não vou perder tempo mais com isso, que ele era ganancioso, já deu isso aqui. Ou, quando os soldados forem prendê-lo, ele vai ser obrigado a soltar os raios dele de poder e tu vai cair no chão. Eu sempre imaginei isso, sempre pensei nisso. Você Pô, entendeu? por que ele não... Faz sentido, né? Das duas, uma. Ou ele é um falso Messias mesmo, não vou ficar perdendo tempo, pelo menos não sai de mão vazia. Ou ele vai agora ser obrigado a fazer alguma coisa, porque ele não vai deixar os caras prender ele e bater nele. Sim, ele é poderoso, né? Aí ele chega no templo e negocia com os caras. Ele já estava negociando com os caras. Ia lá no museu, eu queria um dia que você voltasse no museu, vocês fossem lá, fora da inauguração, porque vocês foram lá, tinha muita gente ali. Eu queria que vocês fossem um dia que tivesse só a gente ali, que eu ia mostrar algumas peças especiais para você. Por exemplo, eu tenho lá as moedas do templo. E tem uma curiosidade interessante, aquela moeda de prata que era dada, que você falou dos cambistas que trocavam e tudo mais, que tem aquele ciclo de Tiro. Algumas daquelas moedas eram cunhadas em Tiro, na Fenícia, o Líbano. Essa moeda tinha a águia de um lado e o rei Melcarto do outro. Então os judeus religiosos tinham um dilema aí, porque ele queria usar aquela moeda no templo, mas ela tinha símbolos pagãos. Aí teve uma briga de Roma com o rei de Tiro, e Tiro foi proibido por Roma de cunhar moedas. Sabe o que os judeus pediram? Deixa a gente cunhar as moedas em Jerusalém, ou perto de Jerusalém. Roma deixou. Aí eles cunharam a mesma moeda em Jerusalém. Só que interessante, eu tenho lá no museu o ciclo de Tiro cunhado no Líbano e o ciclo de Tiro cunhado em Jerusalém. A de Jerusalém está com a águia e o rosto apagado. Que é uma maneira de... Não podia, né, idolatrar. Essa moeda que os sacerdotes recebiam no templo, que era a única moeda válida para ser usada dentro do templo, foram as moedas dadas para Judas. Ou seja, Judas ganhou para atrair Jesus as únicas moedas sagradas que podiam ser usadas no templo. Ele traiu a Deus com as coisas de Deus. E era o preço de um escravo aquilo ali, não era grande dinheiro. Não era interessante. Judas era ganancioso, mas ele fez um péssimo negócio. O que ele ganhou para atrair Jesus? José do Egito foi vendido por 20 ciclos de prata. Não era moeda ainda, mas era o equivalente, era pedaços de prata, 20 ciclos. Jesus foi traído por 30. Vocês trabalham com dinheiro. José do Egito estava 1500 a.C. Só a inflação aí, né? Judas não ganhou nada. Judas fez um péssimo negócio. Então, foi muito bom. E ele trabalhava com dinheiro, cara. Com dinheiro. Ele fez um negócio muito ruim, cara. Mas lembra aquilo que eu falei do cara quando ele vai perdendo a sanidade? O Saddam Hussein, o nazista. Mas será que a intenção dele... Óbvio que eu acho que sim, mas é só pra gente refletir, né? Será que a intenção dele foi ruim? Porque a gente estava falando agora sobre a possibilidade de Judas, na cabeça dele... Estimular Jesus a agir. Sabe como você pega um filho e você deixa ele se ferrar um pouquinho, que é para ele aprender, para ele ganhar casca, para ele amadurecer, para ele, de alguma forma, agir, para ele pegar uma raiva e responder. Pô, porque foi tão barato, cara, que não é possível. Pô, como parâmetro, lá o perfume lá da casa de lado foi 300 moedas. Jesus por 30? Cara, não é possível. E era a pessoa mais procurada. Nos dias de hoje é como se fosse a pessoa procurada pelo FBI, pela CIA, por todo mundo. Ele já estava desdenhando tanto de Jesus que ele achava que Jesus não valia aquilo tudo. Pô, mas será que ele não estava cego? Ele? Não tinha de alguma forma o diabo agindo aí por Pode trás ser, mas o diabo age. Lembra os exemplos que eu dei, os nazistas, Saddam Hussein. O cara, quando ele fica tomado demais pelo mundo das trevas, ele fica louco.
Aham. O Hitler era um louco. Se bem que assim... O Muammar Gaddafi era um louco. Esse ponto que você falou é importante, porque uma coisa que a gente não citou é que na última ceia é dito, na hora que ele pega o pão com o molho, Uhum. que Satanás entrou no corpo de Judas, né? Então, Satanás entrou... realmente E ele saiu pode... disposto a fazer o que ele tinha que fazer. então pode ter Até sido ali ele isso. estava na dor, ele estava lutando consigo mesmo. Tá. E Pedro também negou a Jesus. A diferença Sim. entre Pedro e Judas é que Pedro arrependeu amargamente, Judas não. E como é que foi o processo que você perguntou, né? Como é que foi? Ele tramou o seguinte, lembra que Jesus estava evitando lugares públicos. Ele sabia onde é que Jesus ia orar à noite. E o judeu, quando ia orar, até hoje os judeus usam talit, que é aquele pano que você coloca na cabeça para fazer oração. Além de colocar esse pano na cabeça para fazer oração, esse pano também era usado para proteger você quando estava na estrada, porque tinha poeira, vento, frio, estava meio frio aquela noite. Eu sei que estava porque Pedro estava se aquecendo lá na casa do sumo sacerdote quando ele negou a Jesus. Então estava frio. Jesus certamente estava orando com a cabeça coberta. Judas chegou com a milícia do templo, os guardas do templo, porque nem levou os guardas romanos, não. Judas levou os guardas do templo. Por quê? Jesus poderia ser confundido com outro no escuro. Imagina, a gente quer proteger ele. Dizem, não sei se é verdade, se é lenda urbana, que Saddam Hussein tinha sósias. Sim, é verdade. Que apareciam, porque ele sempre era jurado de morte, que quase todo ditador tem sósia. Jesus também podia ter um disfarçado ali para prender o... Podia. E aí, pronto, era o pulo do gato, porque pensando com a cabeça dos inimigos de Jesus. Se a gente agora não consegue pegá-lo, ele dá fuga e não aparece mais. Eles não viam Jesus como alguém nobre que ia ficar. Eles pensavam assim, ele vai dar fuga. Então Jesus falou, não tem problema não, vocês vão comigo, eu sei quem é ele, eu conheço pelo andar porque eu estou com ele há 3 anos. Quando ele me vir, eu vou chegar e eu vou cumprimentá-lo. E para cumprimentar era normal, até hoje é normal no Oriente, eu já fui cumprimentado com um beijo por homem. Quando ele gosta, você é amigo íntimo, você beija no rosto. Lembra o filho pródigo e o pai? Beijou no rosto? Para ele me beijar, ele vai ter que destapar a cabeça. Eu tenho certeza que é ele mesmo, que não é Pedro, que não é João que está disfarçado dele. Aí aquele que eu beijar, vocês podem ir que é ele. Aí foi, Jesus ainda perguntou para ele assim, amigo, o que você veio fazer, amigo? Aí ele, mestre, é com um beijo que você trai o filho do homem? Aí veio o pessoal para pegar e tudo, foi aquele terror. Aí Jesus passou a noite toda apanhando na casa de Caifás até o dia seguinte, e eles tentando arrumar argumentação jurídica para condenar Jesus, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte. E na noite que ele ficou apanhando, eu lembro que quando a gente foi para essa agora, aquele rapaz judeu, ele explicou para a gente que os guardas estavam numa noite onde eles não tinham nada para fazer por causa dos turnos e tal. E aí era muito comum, quando eles não tinham nada para fazer, eles pegavam os presos e tiravam onda com os presos, ficavam batendo os presos, torturando os presos. Aí ele explicou, inclusive, como que eles batiam nos presos. Eles tinham um negócio assim, cara. Flagrum. Cara, e arrebentavam e tal. Então passou a noite inteira, não deixavam dormir, ficavam assim, arrancava a pele, tanta porrada e tal. E ele não dormia, eles ficavam se revezando e se divertindo, dando risada, batendo, arregaçando a pessoa e tal. E passou a noite inteira sofrendo, assim, né? E aí o Pilatos, né, que era o Pilatos era o procurador romano, procurador, e Herodes era o rei, mas nenhum dos dois morava em Jerusalém. Eles estavam lá também por causa da festa religiosa. E aí parece que Pilatos foi e não soube por que condenar. Não vejo motivo. E daqui que vem a expressão de lavar as mãos. É porque assim, como o povo judeu estava sob jurisdição romana, os únicos que podiam dar sentença de morte eram os romanos. Entendi. Os judeus não tinham esse direito legal de sentenciar ninguém à morte. No Antigo Testamento, sim, quando eles eram livres. Apedrejamento. Naquela época, não. Sabe qual que era o jeitinho judeu para matar alguém apedrejado? Já que não podia sentenciar à morte, eles empurravam a pessoa no precipício abaixo, que aí a pessoa batia na pedra e foi apedrejado, né? Não importa se é você que bate na pedra, é a pedra que bate em você. Assim Entendi. que mataram, provavelmente, Estevão. Mas legalmente eles não podiam sentenciar ninguém à morte. Eles tinham que arrumar um argumento para convencer Pilatos para sancionar a lei. Aí eles foram a Pilatos e falaram assim, olha, esse homem, ele está se proclamando Deus e tudo. Isso é problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Aí Pilatos ficou com um abacaxi na mão. Porque eles falaram assim, mas ele também falou que ele é rei. E se chegar para César a notícia que você deixou um rei
judeu, livre. Isso vai custar a sua cabeça. Aí o Pilatos, mas eu não posso julgar esse homem. Tem alguma coisa nele que eu não posso. A esposa do Pilatos falou, não faça isso. Aí Pilatos falou, olha, Herodes está aqui? Aí ele é da Galileia? Herodes é o rei da Galileia? Manda Herodes resolver isso. Eu não quero saber. Aí Herodes também não fez nada, devolveu para Pilatos. Aí Pilatos, numa última tentativa de salvar Jesus, trouxe Barrabás. Aí tem uma coisa interessante, Barrabás não era ladrão. As pessoas às vezes confundem o ladrão comum, assalto a banco. Não era um cara que tinha feito uma coisa pior que isso? Pior, era lestai. Não, lestai. Mais ou menos. A palavra lestai em grego, que aparece, que eles traduzem como salteador, lestai significa em grego alguém que, por agenda política, pratica atos criminosos, inclusive de roubo, com recurso à violência se preciso for. Então lestai era um grupo de judeus rebeldes, revolucionários que queriam tomar o poder na marra. Sabe? Como na Revolução Francesa, como nas histórias do Brasil, como o próprio Che Guevara. Vamos tomar o poder na marra mesmo, é armar os guerrilheiros, ir lá e tomar o poder, conquistar o poder, derrubar o governo. O lestai era isso. Então, o povo oprimido via no lestai um libertador. Como nas histórias, quantas vezes tem um... Mas você conhece a história, geralmente quando um revolucionário derruba o poder, tira o ditador e assume o poder e o povo conclama, ele acaba se tornando um ditador como aquele que ele derrubou. Olha o Fidel Castro. Fidel Castro levantou em Cuba para derrubar a Fulgêncio Batista. E depois o Fidel Castro se tornou um ditador. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi começou na Líbia também com um movimento de revolução. O próprio Saddam Hussein. Então, o Barrabás era um desses. Aí o Pilatos pensou, tá bom, eu vou encurralar agora os líderes. Eu tenho que soltar alguém na Páscoa. Eu solto Barrabás ou Jesus? Porque ele falou, agora eles não vão optar por Barrabás. Louco, é. Eles não são loucos de soltar Barrabás. Que é aí que eles vão comprar a briga com Roma. Mas para surpresa dele, eles escolheram Barrabás. E sabe por que eles escolheram Barrabás? Por que Jesus frustrou tanto? Porque Jesus não estava sendo o Messias guerrilheiro que eles queriam. Jesus não mandou pegar em arma e matar todo mundo, como eles queriam. Jesus frustrou muito. Não revidava. Não revidava. As expectativas de Jesus eram nobres demais. E aqui eles vinham de novo fazendo o que o diabo fazia na tentação do deserto. Eles ficavam o tempo todo tentando Jesus. Falaram assim, pô, mas você não é Jesus? Exatamente. Você não é Jesus? Você não é Desce da cruz, faz isso. Desce da cruz. E aí aqui, né, o que acontece então depois disso? Jesus, ele, como eles decidem soltar Barrabás, eles decidem então crucificar Jesus. E o bando de Barrabás foi crucificado com Jesus, que um ladrão de um lado ou do outro. Eram três criminosos, Barrabás e os seus dois comparsas. Ficou Jesus e os comparsas. Eu vou só ler esse momento da crucificação na Bíblia aqui, tá? Que eu acho que é importante. Olha só, então, enquanto levavam Jesus, né, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então foi Jesus e mais 2 para a cruz. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus ficou no meio. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então nesse momento de desespero, imagina a cruz, ele estava ali pedindo perdão pelos outros, porque os outros não sabiam o que eles estavam fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvem os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Ou seja, ficavam questionando a identidade dele. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele.
oferecendo-lhes vinagre. Imagina, morrendo de sede, uma noite inteira apanhando, ficava botando vinagre na boca dele. E eles diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, ou seja, o que estava na cruz do lado disse, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E aqui é onde Jesus ele oficialmente morre, né, da carne aqui. Né? E aqui, assim, o que você vê é o tempo todo os guardas todos fazendo o que o Rodrigo falou. Vai, Jesus, você não é o cara? Desce daí, vai, você não é o rei dos judeus. O cara sofrer até o final. Você não é? Sofrer, e no final das contas, era uma mistura, eu acredito, de desacreditar que ele podia e ao mesmo tempo quase que torcendo para ele fazer alguma coisa mesmo. Porque, cara, pô, se fosse Deus mesmo, eles queriam ver alguma coisa, mas ao mesmo tempo também. Então eles ficavam tiçando ele até o final. Né? E ali, cara, ele sendo torturado, muito, crucificado, pregado aqui, tendo apanhado a noite inteira, morreu. Né? E aí é um momento muito triste. E a gente vê a primeira pessoa que talvez tenha entrado no céu aqui, né, Rodrigo? Assim, pelo menos biblicamente, a primeira pessoa. A minha tese doutoral foi ele, sobre essa fala do ladrão. Não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui, mas no grego, a maneira como eles falam, em verdade, digo hoje, é uma forma divina de falar. E não que hoje ele iria para o céu. Em verdade, digo hoje tu estarás comigo no paraíso. Não que ele fosse para o paraíso naquele mesmo dia. Mas sem eu ter muito tempo para discutir. Agora, o fato é que Jesus fez uma promessa solene para alguém que estava ali, que era do bando de Barrabás. Mas porque ele parece arrependido? Com certeza. Porque ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É aquela questão, a gente não pode nunca. Mas não é fácil se arrepender quando você foi pego no flagra? Porque ele tá lá, se ferrou, fez cara, não tem mais o que fazer. Ué. Mas não é tão fácil porque o outro não arrependeu. Né? O outro não arrependeu. Você fala, o outro não arrependeu. No final das contas, ninguém vai poder dizer que perdeu a salvação por causa disso ou daquilo. A única razão é a decisão mesmo. Porque ali você tinha dois homens em igual condição, um aceitou a salvação, o outro não. Sim. Quer dizer, a oportunidade foi dada para ambos. Que ambos estavam do lado dele ali, do Salvador. E tem que ser uma coisa verdadeira, né? Tem que ser, não pode ser da boca para fora. Porque Deus conhece o coração. Aproveitando que vocês falam muito aqui de finanças, tem uma coisa que eu puxei aqui que me chamou atenção. Quando Jesus fala assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus estava citando um salmo ali, um salmo de Davi. E é interessante que esse salmo está aqui, é o Salmo 31. Salmo ao mestre de cânticos, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Igual Jesus estava orando desde o Senhor, salva-me desse momento. Aí começa dizendo assim, tira-me do laço às escondidas, que as escondidas me amarraram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Davi usa a expressão nas tuas mãos entrego, a melhor tradução talvez seria nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. Porque no hebraico aqui, afikt significa eu deposito para pegar de volta. É como você pegasse assim um dinheiro que você tem guardado, eu tenho lá 20 milhões. Aí alguém fala assim, põe nessa carteira de fundos aqui, que esse dinheiro vai render para você de maneira muito melhor. Ou, simplificando, eu tenho 5 milhões e apareceu uma casa que vale 15 milhões, mas no leilão ela está sendo vendida por 4.
Eu vou pegar 4 milhões dos meus 5 e vou na hora, dar o cash ali, para comprar a casa. Na verdade, eu não estou gastando. Eu estou dando aquele dinheiro para reavê-lo multiplicado. Não é assim que funcionam os investimentos? Uhum. Pois esse verbo, affict, significa depositar algo com a intenção de recebê-lo com juros e correção. Isso é confiança. E o mercado é um jogo de confiança. Quando você coloca aquele dinheiro naquele investimento, é porque você confia que o dinheiro vai voltar multiplicado. Então, quando Jesus, na cruz do Calvário, fala: Pai, nas tuas mãos, eu deposito o meu espírito, eu entrego porque eu sei que o Senhor não vai aprontar comigo. O Senhor vai me devolver, porque eu estou sendo fiel. Muito bom. Isso é muito forte. Nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. Não tem nada em redor que me dê indício que o Senhor está comigo. Porque eu já clamei, Deus meu, porque me desamparaste, e o Senhor não respondeu. Todo mundo está gritando aqui, me ridicularizando, pedindo para eu descer da cruz, cuspindo em mim. Mas o Senhor é Deus. Nas tuas mãos eu deposito o meu espírito, porque eu sei que eu vou recebê-lo de volta. E recebeu, no domingo ele é ressuscitado. Para a gente ter o desfecho dessa história, ele de fato ali, naquele momento, né, foi. Uhum. E o que acontece depois que confirma todas as profecias e tudo que a gente leu no Antigo Testamento, todos os indícios? O que acontece logo depois da morte de Jesus? Qual que é o grande desfecho da história? Olha o milagre de Deus. Toda a história do Antigo Testamento, de Adão até Malaquias, todos ali, todos, Noé, Abraão, Jacó, Elias, Moisés, Esther, Sara, Rebeca, as grandes mulheres, os grandes homens, as matriarcas, tudo na mentalidade hebraica aponta para o Messias. É uma maneira, a história do povo de Israel, na visão judaica, é a grande parábola de Deus, parábola profética, para falar de maneira codificada da vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento, o cordeirinho era sacrificado no santuário. No Novo Testamento, o cordeiro é sacrificado. Você já fez alguns paralelos aí. Os judeus saem na Páscoa e matam o cordeiro e passam sangue na porta. Jesus também morre na Páscoa. Moisés, no deserto, ergue uma serpente numa estaca. E no Novo Testamento, Jesus falou assim: assim como Moisés ergueu a serpente, eu também serei erguido da terra e atrairei todos a mim. E para terminar, olha que Midrash, chamam isso de Midrash, de que interpretação interessante. Deus termina de criar o planeta Terra no 6º dia da criação. A criação fala de 7 dias. No 6º dia, Deus cria o ser humano, fere o lado de Adão, porque ele tira a costela de Adão e nasce Eva. Uhum. E depois que ele fere o lado de Adão e nasce Eva, Deus fala: tudo está consumado. E no 7º dia, descansou Deus de sua obra. Na sexta-feira do Calvário, o lado de Cristo também é ferido, como o de Adão. Para dar à luz a quem? Para nascer quem? Outra mulher, a igreja, o povo de Deus, que é comparado com a mulher na Bíblia. E depois que ele é ferido, você vê que justamente está tudo consumado, porque pouco antes disso, Jesus repete a mesma frase, porque no Gênesis fala: tendo Deus acabado todas as suas obras, no 7º dia descansou. Jesus inclinou e falou: está consumado, completei minha obra. E ele também repousa no sábado, como Deus repousou. O primeiro repouso foi o repouso da criação. Deus repousou no sábado para comemorar a criação. Jesus repousa na tumba para a redenção. E no domingo ele ressuscita. E tem mais um detalhe antes de entrar na ressurreição do domingo. Você tem elementos na cruz, então, que apontam para o Gênesis, mas apontam também para a volta de Jesus. Porque na volta de Jesus terá terremotos. Na cruz houve um grande terremoto. Na volta de Jesus o sol vai escurecer. O sol escureceu quando Jesus morreu. Na volta de Jesus, ele virá no céu e haverá salvos e perdidos. Ali na cruz também havia um salvo e um perdido. Na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. E Mateus fala que quando ele morreu, os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram. Então a cruz aponta para a criação, o Gênesis, e aponta para o Apocalipse.
E no domingo, quando ele sai triunfante da tumba para Deus o Pai, a primeira pessoa que tem o privilégio de vê-lo é Maria Madalena. A improvável dos improváveis. E depois ele fala, Maria, tem uma parte linda nessa cena aí, que quando ela tá chorando porque ela viu o túmulo vazio. Quem quiser saber o que é um túmulo vazio, gente, vai depois no NASP, no museu, vocês vão ver essa ideia da pedra rolando. Aí quando ela vê Jesus, ela pensa que é o jardineiro. E ele fala, Maria, sou eu. Aí ela reconhece. Aí o Evangelho de João diz que ela grudou Jesus, e quando ele fala o seguinte, não me toque, significa assim, que ela estava agarrando ele, sabe, igual criança que fica na perna do pai. Ele fala assim, calma que eu ainda não fui para o meu pai. É mais um indício até que o ladrão na cruz não pode ter ido com ele na sexta-feira, porque no domingo da ressurreição ele fala com Maria, eu ainda não subi para o meu pai. Então nem ele tinha ido ao pai ainda. Vai dizer para os meus irmãos que me encontrem, que eu vou aparecer para eles. E ele aparece durante 40 dias para os discípulos, até que depois disso ele é elevado ao céu. E a última promessa que ele deixou, que culmina tudo isso, é que quando ele começa a subir para o céu, os discípulos ainda não tinham entendido tudo, porque eles fazem para ele a pergunta assim, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quer dizer, ele tinha pregado o tempo todo que o reino dele não é desse mundo e tudo mais. Eu falei que o grande motivo da rejeição foi porque ele não foi o Messias guerreiro, político que eles queriam. E no finalzinho, quando ele está para subir para o céu, eles ainda perguntam, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí ele fala, olha, não compete a você saber as estações ou o tempo que o Pai revelou pelo seu próprio poder. Mas fiquem em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos de poder e vocês vão sair para pregar o evangelho. Até o fim do mundo eu vou estar com vocês. E muitos vão pregar, como nós estamos fazendo aqui hoje. E quando ele começa a subir, 2 anjos aparecem e falam o seguinte, por que vocês estão olhando boquiabertos para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi recebido lá em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês o viram ir. E o que eu estou mais esperando na vida, meus queridos aqui, é ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Eu afirmo você que está em casa. Não quero me exibir para você não, mas eu sou um cara que eu gosto de pesquisar, eu sou um cara de ciência. Senão não faria 2 doutorados e um pós-doutorado. Mas dentro da minha racionalidade, do meu academicismo, eu vejo que esse livro é verdadeiro. E Jesus em breve voltará. E tudo que você está passando hoje de ruim, vai passar. E o que você está passando de bom é degustação, porque o jantar ainda não foi servido. E quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória, não precisaremos mais ter PrimoCast, porque vai ser o próprio Jesus que vai explicar tudo para nós. E eu quero ver Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero abraçá-lo como Maria abraçou. E eu quero ver você lá também, e todos vocês.